Hoje vamos falar sobre a questão de saúde mental, mas eu não vou ficar focando sobre a legislação, a NR1, que vai ter fiscalização. Até porque eu sempre acreditei e acredito que os ambientes corporativos eles não precisam ser algo ruim. Pode ter pressão, pode ter atingimento de metas, desafios, medos, obstáculos, mas não precisa ser um ambiente nocivo. Você pode ter um ambiente onde os desafios diariamente, semanalmente, mensalmente precisam ser superados, assim como gestão de equipes, você lidar com clientes difíceis. É um tema muito complexo, mas é algo que você, inclusive, se não cuidar, você é líder de equipes, líder do seu negócio, você vai perder pessoas e profissionais bons e também você vai ter problemas aí no seu negócio, seja de ordem de crescimento, seja de retenção, atração, entre outros problemas. Mas falando especificamente da NR1, ela veio, obviamente, para o Ministério do Trabalho. Não vai conseguir fiscalizar todas as empresas. Só que ele não precisa fiscalizar, porque os próprios profissionais eles vão ser fiscais do próprio trabalho, do ambiente. E por que isso se torna tão complexo? Porque lida com o ser humano. Então, você pode até elencar indicadores, metas, dashboards, programas, mas a complexidade do ser humano é que torna a NR1, a aplicação da NR1, tão complexa no ambiente corporativo. Mas vamos lá. Eu acredito que podem ter quatro fatores, na verdade vou falar de quatro fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente em relação à saúde mental dos profissionais. É um assunto muito amplo, inclusive vou fazer uma live daqui a pouco sobre isso. Mas vamos lá, a primeira situação do funcionário, do profissional já vir com isso, com algum desafio de casa. A grande questão é que um dos pontos que eu acho que é um dos mais importantes, mas também complexos, porque trabalhar numa determinada empresa, o líder ele tem até um certo limite, mas essa causa ela pode provocar situações bem embaraçosas no ambiente corporativo. É a questão da base familiar. Então, a base familiar é uma das principais causas de problemas, seja da pessoa e o que ela causa impacta no meio ambiente. Então, famílias desestruturadas ou situações que vêm de família, coisas ruins e também positivas, isso sim vai impactar no desempenho do profissional, seja líder, inclusive dono do negócio, como é que ele vai tratar as pessoas. Então, o resumo que eu posso fazer em relação ao NR1, que é um dever de todos, só que tem alguns pesos e medidas. Obviamente, o dono da empresa ele tem uma responsabilidade muito maior de preservar, de cultivar um ambiente saudável mentalmente, um ambiente saudável onde o profissional ele vai se sentir bem na hora que ele vai desempenhar as atividades dele, seja ele estando em alta pressão, seja ele estando com metas extremamente arrojadas. Mas quando você tem um ambiente propício para isso, tudo flui, tudo se torna legal. A segunda camada de responsabilidade é o líder da equipe. Então você tem ali o dono da empresa e você tem o líder da área, o líder da equipe. Ele tem um peso, sim, de filtrar algumas situações e outras ele não precisa filtrar. Porque, como eu te falei, é um assunto muito, muito complexo e delicado, mas o líder também ele não pode proteger muito a equipe, senão ela não vai crescer, ela não vai evoluir. A terceira camada é o próprio funcionário. É a pessoa que faz parte de uma área, de uma equipe e tem um líder. Então você também é responsável, só que numa menor escala, em relação a manter aquele ambiente saudável, seja pelos seus comportamentos, seja pelos comentários que você faz, porque tudo isso são temperos e que influenciam nesse prato final. Somando esses três comportamentos do dono da empresa, do líder da área ou da equipe e do funcionário,
você então tem um ambiente. Esse ambiente ele é moldado pela junção desses comportamentos. E é aí que se torna complexo a questão da NR1, porque eu vejo algumas empresas fazendo programas, levando palestras, inclusive eu dou palestras em relação a isso. Mas só isso não vai resolver. Assim como se for só o líder puxando essa responsabilidade de manter um ambiente saudável, mas o dono da empresa é nocivo, tem comportamentos complicados, e o funcionário também não vai fechar a conta. Então, a maior responsabilidade é de você, dono do negócio. Se é uma empresa que não tem dono, como eu falo, são as grandes corporações, o diretor da área, ele é o maior responsável, junto com o presidente. Então, a junção desses comportamentos, de atitudes, da forma como as pessoas se tratam, da forma como são colocadas os tipos de comportamentos que a cultura daquele local ele pede, é que vai fazer a NR1 se tornar um sucesso, a aplicação dela se tornar um sucesso aí no seu negócio. Mas me conta aí, hoje, qual é o seu maior desafio em relação a manter um ambiente saudável? O que você tem visto? O que você tem sofrido? Compartilhe aqui comigo. E se você quer saber mais sobre a questão da minha mentoria, de como é que eu posso ajudar você, profissional ou dono de negócio, a implantar uma cultura mais assertiva, com desenvolvimento de lideranças, vem aqui no link e preenche o formulário e que a gente pode te ajudar, tá bom? Até mais e um grande abraço.